Boa noite, sejam bem-vindos. Agradeço a presença de todos nessa live, que tem como tema experiências na gestão ambiental e social em organizações. O meu nome é Alexandre André Fair e vou mediar esse evento. Sou professor e pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Sistemas Ambientais Sustentáveis, PPG-SAS, mestrado profissional da Univates. O Programa de Pós-Graduação em Sistemas Ambientais Sustentáveis, também denominado de PPG-SAS, para quem não conhece, é um mestrado profissional que pode ser cursado por profissionais de diversas áreas, entre eles administração, ciências contábeis, direito, das áreas de engenharias, da saúde, da biologia, entre outros cursos e áreas. E seu diferencial consiste em formar profissionais qualificados para gerar, disseminar e aplicar o conhecimento científico, tecnológico e legal em organizações, regiões e sociedade em geral, para solucionar ou na solução de problemas tanto econômicos, ambientais e sociais. Você que está pensando em fazer um mestrado, faça esse mestrado profissional. Ele está com as inscrições abertas. Suas inscrições e maiores informações podem ser buscadas no link que eu vou disponibilizar ao lado no chat para vocês. Vocês podem acessar e darem uma olhada na página. Garanta sua vaga, pois as vagas são limitadas e restam poucas para esse edital em aberto. O PPG-SAS pode ser cursado na modalidade presencial, com regimes em formato regular e intensivo. No regular, as aulas acontecem durante o semestre, com aulas nas sextas e nos sábados, ou no intensivo, no qual as aulas acontecem nos meses de janeiro e julho, manhã e tarde, de segunda a sexta. Enfim, após apresentar o PPG-SAS, mestrado profissional, agora chegou o grande momento de apresentar o currículo do palestrante deste evento, o senhor Michel Vinícius Flach. Tem formação de engenheiro industrial químico, mestre em qualidade ambiental pela Universidade Fevale, pós-graduado em engenharia de segurança do trabalho pela UCAM, está graduando em filosofia na Faculdade Favene e doutorando em qualidade ambiental, como bolsista CNPq do programa DAI, que é o Programa Doutorado Acadêmico para a Inovação, pela mesma universidade. O palestrante também é microempreendedor individual, empresa M3V Tecnologia, possui experiência nas áreas de engenharia de materiais, química ambiental, polímeros, tecnologias de processamento, inovação, gestão da segurança do trabalho, consultoria e administração. Além disso, tem experiência profissional em outras áreas, como proprietário, empresarial, gestor e químico industrial na empresa Flach Alimentos. Então, Michel, deixo a palavra contigo para trazer suas experiências em âmbito de gestão ambiental e social nas organizações e deixo combinado, então, com os participantes, caso tenham alguma dúvida ou alguma pergunta, já podem ir escrevendo ao lado no chat para que o Michel já possa estar respondendo e interagindo com vocês. Então, deixa contigo a palavra, senhor Michel. Certo, Alexandre, muito obrigado pelo convite, um convite da Univates em seu nome, né? Eu, Alexandre, a gente já se conhece há alguns anos, a empresa Flach Alimentos, né, a qual foi convidada para esse momento aqui, para essa palestra, né? Então eu vou focar muito no que a gente faz na nossa agroindústria familiar, e realmente o que o Alexandre falou do chat, ele podem colocar suas perguntas, enfim, porque eu estou com outro computador aberto aqui e posso fazer a leitura delas, né? Então, dentro do que a gente conversou, eu quero trazer aqui um apanhado geral do que já se fez aqui na empresa, das experiências que eu tive aqui dentro da empresa e que podem colaborar, né, com a questão profissional de vocês que estão aqui assistindo a live. De uma maneira bem rápida, né, a gente vai passar por algumas situações que estão aqui. Então, a gente vai trazer a história da empresa, né, da nossa agroindústria, o conhecimento e a persistência que foram necessários para que a gente colocasse essa empresa em pé e que ela continue no mercado.
também o que é a nossa empresa, o nosso produto-chave aqui, e ele tem muito a ver com essa questão ambiental e social também. A gente tem isso como 2 pilares dentro aqui da nossa empresa. Vou trazer algumas experiências que a gente teve aqui na gestão empresarial e também em processos de controle, que são imprescindíveis para que a empresa passe ao longo dos anos, né? Porque a gente não abre uma empresa hoje e amanhã ela não funciona. Então, é muito necessário que se tenha ferramentas de gestão, que se tenha ferramentas de controle e que isso seja colocado em prática. Inclusive em empresas pequenas, em agroindústrias familiares, quiçá em empresas de médio e grande porte. Então, o tipo de profissional que tem todas essas ferramentas à sua mão tem uma empregabilidade muito maior no mercado. É muito necessário gestão, né? E a gestão, no momento atual, com o viés da sustentabilidade, com o viés social, com o viés econômico. Esse tripé sempre está dentro das organizações e cada vez mais é valorizado. Hoje muito valorizado, amanhã mais valorizado ainda, é o que nós precisamos, né? Para que se tenha realmente a sustentabilidade dentro da nossa sociedade. Alguns outros pontos que eu vou trazer é a certificação orgânica, como que foi esse processo aqui dentro da empresa, por que a gente certificou, como que é esse nosso produto orgânico, então que certificados nós temos, e como foi a inserção no mercado e como é que é a aceitação no mercado deste nosso produto orgânico e como nós enxergamos aqui o mercado de orgânicos, né? E no fim, o Alexandre me pediu para também tocar um pouco nesse assunto, que é a questão de sucessão empresarial. Nós passamos por isso na empresa agora, né? O meu pai trabalha aqui dentro, eu trabalho também. Então, temos essas 2 gerações que muitas vezes conflitam, mas esse conflito é um conflito saudável, é algo que só faz crescer, que só faz discutir cada vez mais e ter ideias melhores ao longo do tempo. Então, iniciando aqui pela questão da história, e para qualquer empresa, para qualquer ideia, para qualquer projeto, sempre tem um estalo inicial, né? Nos nossos projetos, que quem vai entrar no mestrado aí na Univates fizer, vai precisar ter uma ideia inicial, algo que vai buscar. Então, sempre tem essa luz, né? Sempre tem essa ideia, o que buscar. E o idealizador da nossa empresa, da nossa agroindústria, é o meu pai, o senhor Ramiro Flá. Meu pai faz muitos anos que ele sempre quis produzir vinagre de caldo de cana-de-açúcar. E por que isso? Porque a minha bisavó já produzia isso artesanalmente, a minha avó produzia artesanalmente, o meu pai também. E ele imaginava que aquele tipo de alimento, né, pelo seu sabor diferenciado, por suas características diferenciadas, seria muito bem aceito no mercado. Pois bem, lá foi o meu pai insistir para que um dos seus filhos, né, no caso eu aqui, fizesse engenharia química. Para quê? Para que tivesse as ferramentas técnicas necessárias para fazer o desenvolvimento desse produto que, mesmo sendo produzido de maneira artesanal, lá pelos meus antepassados, para a produção em nível industrial, com ferramentas de controle, o produto sempre dando certo, com padronização, eram necessários todas essas ferramentas. Era necessário aplicar este conhecimento que foi buscado dentro da universidade, tanto na minha graduação quanto depois no mestrado, e trazer isso para esta ideia dele. Então, a simples ideia, muitas vezes, não vai chegar num produto que vai fazer diferença para a sociedade. E aí a questão importante da inovação, né? É se ter uma ideia e não somente ficar com ela para si ou andar com ela um pouco. É importante que essa ideia chegue até as pessoas. Então, eu faço um processo de maneira otimizada, eu estou melhorando a vida das pessoas, eu estou melhorando a vida de funcionários de uma empresa, da sociedade indiretamente, reduzindo um custo, né? Então, sempre é importante de levar as coisas para a ação, fazer com que aquilo tenha uma entrega para a sociedade, porque isso também é, de certa forma, uma valorização do social, né? Então, partindo desta ideia, né, desse desejo, se uniram 2 coisas. O conhecimento, primeiro, o conhecimento de vida, né, do meu pai, porque esta experiência também é muito importante, né? Tudo que se passou até aquele momento, porque hoje nós somos uma pessoa com um tipo de conhecimento. Amanhã seremos outra, depois de amanhã seremos outra. Por isso que na era que nós estamos, não tem mais como a gente ficar parado com o canudo que já tem.
É necessário, dia após dia, buscar novas qualificações, buscar novos conhecimentos. Não tem mais, né, o que existia antigamente, tu ter um tipo de formação e seguir aquilo a vida inteira. Isso terminou, isso acabou, né? Nós estamos numa outra era, nós precisamos buscar cada vez mais o conhecimento e ter a persistência, ter a perseverança. Isso nós tivemos aqui na empresa. Então, se casou muito bem essas duas vertentes, né? Uma pessoa que instigou um filho a buscar o conhecimento, este trouxe o conhecimento de volta, juntando aquela experiência de vida e com a persistência desses dois. Ao longo de 5 longos anos, fazendo testes, nós conseguimos chegar no nosso produto. Vamos virar aqui. Então, que produto é este? É o primeiro vinagre de caldo de cana do Brasil. E aqui, né, no momento de desenvolvimento desse produto, no momento que nós chegamos a esse produto, nós tivemos, desde o início dos testes até aqui, sempre um pensamento muito voltado a estamos utilizando um recurso natural que é, de certa forma, abundante, principalmente na nossa região aqui, cana-de-açúcar se tem uma quantidade bastante expressiva, porém, na nossa região, essa cana-de-açúcar ela já é manejada de uma forma que não se utiliza adubo químico, que não se utiliza pesticidas, herbicidas. Então, é uma forma de manejo que é muito mais amiga do meio ambiente. Quando a gente se deu conta disso, bom, temos uma matéria-prima aqui de alta qualidade, nós chamávamos de natural na época. Nós também, durante o desenvolvimento do nosso produto, buscamos não utilizar nenhum tipo de aditivo químico, nenhum tipo de insumo que pudesse, direto ou indiretamente, agredir o meio ambiente. E, bom, se agride o meio ambiente, está agredindo a sociedade também. Então, esse cuidado nós sempre tivemos dentro da nossa empresa. E nós entendemos que isso é um valor muito importante dentro das organizações. E, claro, está cada vez mais difundido e cada vez realmente é mais importante dentro de qualquer tipo de organização demonstrar isto para o seu consumidor, que você executa dentro da sua empresa diversos controles para que agrida menos o meio ambiente, que contribua na questão ambiental e também na questão social. Então, essa é a nossa empresa, né? Nasceu a Flarra Alimentos Naturais, que produz o primeiro vinagre de caldo de cana do Brasil. E, no início, nós começamos a produção do nosso vinagre convencional, né? Nós chamamos ele vinagre sem o selo de orgânico, porque não sabíamos também de que forma eram feitos os processos burocráticos para se fazer uma certificação orgânica. Bom, e aí o que se fez foi se buscar novamente conhecimentos. E existe todo um rito burocrático para que a gente possa, né, colocar no nosso rótulo o selo de que esse produto é orgânico. Dessa forma, nós demonstramos para o nosso consumidor e demonstramos para a sociedade que nós somos uma empresa empenhada no desenvolvimento mais sustentável, em fazer um alimento que seja mais verde, que tenha uma menor pegada ambiental. E é importante tocar nessa questão da pegada ambiental, porque vocês podem ver que o primeiro vinagre que nós lançamos, ele é numa embalagem de PET, é uma embalagem polimérica. E, mais à frente, nós lançamos o nosso vinagre orgânico numa embalagem de vidro, certo? E há algumas questões que nós somos indagados muitas vezes, aqui eu vou trazer para vocês também algumas dores que a gente tem, né, porque são as experiências que é para dividir com vocês, relacionadas a essa questão da embalagem. Nós hoje também lançamos, e mais à frente vai ter imagens disso, né, o nosso produto orgânico em embalagens PET. E por que motivo isso, né? Nós entendemos que, sim, a embalagem de vidro ela é mais sustentável, porém, o material PET, né, o polietileno tereftalato, ele é um material 100% reciclável. Isso é um ponto, né? Claro que nós vemos hoje nos recursos hídricos diversos plásticos diferentes. Porém, eu não acredito que os microplásticos, por exemplo, de PET, sejam de embalagens PET. Tenho, né, e aí isso com base em um pouquinho de teoria, não estudei tanto isso,
tenho que a maioria desses microplásticos de PET, eles sejam da roupa que nós estamos vestindo, né? Então, na hora de lavar essa roupa, passar lá na secadora, enfim, a gente vai ter esses microplásticos de poliéster também, que estarão indo para os recursos hídricos. O que é um grande problema, o que tem que ser atacado também. Eu só coloco esse ponto porque realmente esta é uma das nossas dores, eu aqui falar de sustentabilidade, mostrar uma embalagem em PET e não explicar o porquê a gente ainda usa, é ir um pouco contra os pilares da nossa empresa. Um segundo motivo de nós utilizarmos essa embalagem é pela questão da pegada ambiental do transporte, né? E isso é muito importante que o consumidor entenda, que uma embalagem de vidro hoje, ela é produzida em poucos locais no país ou fora, então o frete para transporte dessa embalagem consome muito mais combustível fóssil e é muito menos embalagens que se pode utilizar neste frete, então existe um custo ambiental de frete um pouco maior. Existe um custo também financeiro um pouco maior. Então, como nós estamos fazendo um produto, né, que é extremamente benéfico à saúde, tem todas essas questões ambientais ao redor dele pela certificação orgânica, a gente precisa chegar na maior quantidade de consumidores possível. E entregar isso numa embalagem de menor custo e menor peso faz com que mais pessoas tenham acesso a esse produto. Concluindo, isso não significa que a embalagem de PET seja melhor do que a de vidro, e nós não enxergamos assim, mas que também é viável, dentro de uma empresa que produz alimentos orgânicos, fazer uso de uma embalagem que seja um pouco menos sustentável do que a embalagem de vidro para poder atingir mais público e outras questões mais. Não vou me adentrar mais nesse assunto, que a gente tem bastante à frente, vocês podem perguntar sobre isso, é bem tranquilo, tá? Saindo um pouco do que é a nossa empresa, do que é o nosso produto, até porque isso não é o foco principal, né? É mais trazer experiência dentro da empresa, eu trago aqui algumas experiências na nossa gestão empresarial, né? E o como nós buscamos parceiros e o como é necessário que hajam ou pessoas capacitadas dentro da tua empresa com formação, ou então a busca de alguém que faça essa consultoria para a tua empresa. Então, um dos primeiros parceiros que nós buscamos foi a Emater. Somos uma agroindústria familiar, fomos até a Emater, sempre muito bem atendidos, inclusive participamos do programa estadual de agroindústrias familiares. Então, dentro desse programa, nós tivemos diversas consultorias, na parte de gestão, na parte financeira, na parte de produção, para poder organizar a nossa empresa. E isso se deu, inclusive, antes da nossa certificação orgânica. Eu não consigo precisar para vocês, ou não, a época que nós começamos a ter essas consultorias e parcerias com a Emater, mas com certeza influenciou para que a gente também estivesse organizado o suficiente para fazer uma certificação orgânica mais à frente. Então, novamente, né, a importância ou do nosso conhecimento, né, da busca pelo conhecimento enquanto indústria, ou então a busca por alguém terceirizado que pode prestar esse serviço para nós. Então, existe uma demanda de consultorias na área de gestão que é incrível para as empresas, porque realmente é necessário que se otimize os processos dentro das indústrias, senão a gente acaba precificando errado, acaba achando que está fazendo um bom negócio e está perdendo dinheiro, não sabe onde estão os custos da empresa. Então, essa questão de gestão dentro da empresa é muito falado e realmente se precisa insistir nisso. É muito necessário que haja uma gestão profissional, mesmo uma empresa pequena como a nossa, mesmo numa agroindústria. Eu coloquei aqui também, entre outros tantos, né, que nos auxiliaram e nos prestaram consultorias, como a Apex, por exemplo, mas o Sebrae é um parceiro gigantesco para a nossa empresa. Nós participamos de diversos projetos, inclusive dentro do Sebrae, projeto de alimentos orgânicos, logo depois da nossa certificação orgânica, a gente entrou num projeto de orgânicos, então várias empresas de orgânicos aqui do estado, organizadas dentro do Sebrae, para poder se auxiliar, né, ajudar a abrir mercado e, principalmente, ajudar a se organizar e se identificar como empresa orgânica, falando sobre processos, falando sobre formas de gestão dentro da sua empresa.
Passamos por outros vários projetos de alimentos e bebidas premium, e agora estamos num projeto de alimentos novamente com o Sebrae, né? Então, nunca saímos desses projetos do Sebrae, onde tem diversas consultorias que a nossa empresa busca, e pode vir daqui a pouco uma pergunta para vocês, Michel, mas por que não contratar alguém para fazer isso, então, dentro da empresa, né? Porque hoje o tamanho que nós estamos não comporta ter mais pessoas aqui dentro, né? Inclusive, teve a questão da pandemia, enfim, isso tudo teve algum impacto, e agora tudo está andando de novo para frente, né? Mas hoje a gente busca esse tipo de solução por meio de consultorias, por meio de pessoas especializadas em diferentes pontos críticos que nós identificamos dentro da empresa e vamos lá, junto ao Sebrae, para poder buscar esse profissional. Só colocando uma informação aqui, mas o Sebrae hoje tem uma plataforma onde quem tiver algum tipo de conhecimento, de expertise, de experiência em alguma área de consultoria, se cadastra na plataforma do Sebrae, os empresários vão lá, colocam a sua demanda e as pessoas, então, podem mandar os seus orçamentos, né? Então, é quase um LinkedIn, vamos pensar assim, de consultoria, de prestação de serviço. E quem é contratado pelos empresários? Aqueles profissionais que prestam o melhor serviço, que têm mais conhecimento, que têm experiência na área, né? Então, primeiro a gente busca conhecimento para poder abrir esse leque de experiência e prestar serviço, por que não, para outras empresas, né? Eu coloco muito nesse ponto do conhecimento, porque para nós aqui da FLA, isso é algo imprescindível. A busca, dia após dia, de mais informações, de informações precisas, de conhecimento, não de qualquer informação, de informações precisas com pessoas que têm a expertise na sua área, né? Por isso a formação é muito importante, né? As pessoas têm que buscar a formação. Trazendo aqui um pouco das nossas experiências em processos de controle, né? E aqui tem uma lista, né, de diferentes locais dentro da empresa onde hoje nós temos processos de controle gerados por nós em parceria, né, ou de forma colaborativa com todos esses consultores que vieram aqui na empresa, né? Então, a questão financeira, por exemplo, quando nós iniciamos a empresa, não existia, era um Excel extremamente simples, não sabíamos o que estava acontecendo. Isso não servia, por exemplo, para a gente fazer o nosso preço de venda de produto, né? Hoje não, hoje temos um setor financeiro dentro da empresa, operado por nós mesmos, é claro, né? Como é uma empresa pequena, a gente é tudo, né? Quem é que é o financeiro da empresa? Bom, o Michel vai lá e faz também, o Ramiro vai lá e faz também, o Edson vai lá e faz também. Porém, não de uma maneira bagunçada, não de uma maneira de qualquer forma. Nós, dentro da empresa, tentamos, ao máximo possível, gerar fluxos burocráticos, né? Cada vez mais se pensa em desburocratização do que se faça. A gente busca isso aqui também, com otimização de processos. Mas isso não significa que não se deva ter o controle daquele processo, que não se deva ter uma ferramenta para controlar tudo aquilo que você faz. Desburocratização não é descontrole. Desburocratização é reduzir as etapas para que o seu controle seja cada vez maior, mais amplo, mais rápido e mais bem feito, né? Então, a questão de pessoal aqui também, já tivemos funcionários, então fazer esse controle, essa gestão dessas pessoas. Temos os agricultores, por exemplo, que plantam a cana-de-açúcar, onde nós temos uma parceria para a questão da certificação. Então, direto ou indiretamente, existem processos de controle destas pessoas. Não são funcionários diretos nossos. Eles plantam nas suas áreas de terra, mas nós também controlamos o que eles fazem lá, por causa da certificação orgânica também, né? Mas mesmo se não houvesse a certificação orgânica, é muito importante esse controle de produtividade, dos insumos que são utilizados, de quando vai ser feito o corte, ao final do ano, de quanto foi o faturamento desse agricultor, até para poder mostrar essas informações. Então, tudo isso são controles de processos, né? Na questão administrativa, na produção, então, existe um controle extremamente rígido, né? Processos que nós mesmos desenvolvemos aqui, mas, claro, sempre adaptando processos de outras empresas, com a expertise de outras pessoas. Questão de logística é algo muito importante, muitas vezes as empresas não dão bola para isso, né? O quanto a logística pode impactar positiva
ou negativamente dentro da tua empresa. Então, controlar para que a sua logística, tanto interna quanto externa, seja otimizada. A questão de resíduos e efluentes, extremamente importante, né? As empresas precisam, obrigatoriamente, por marcos legais, fazer o controle dos seus resíduos e efluentes, mas a gente aqui consegue otimizar isso, né? Então, no nosso caso, por exemplo, o bagaço de cana-de-açúcar, todo ele volta na forma de adubo ou na forma de alimento para gado. Então, não é feito queima com ele depois, como é feito em indústrias maiores, né? Sucroalcooleiras. No nosso caso, não, né? A produção é menor, a gente volta isso para o solo novamente. O tratamento de efluentes, a gente também teve um cuidado muito grande, né, na seleção do método para fazer o controle de efluentes. Então, a gente utiliza um método com plantas, método wetland. Então, não há nenhum tipo de resíduo, inclusive do nosso processo de tratamento de efluentes, né? Então, veja que a cada pequena parte da empresa, você desmembra ela e vai olhando de que forma eu posso contribuir cada vez mais com a questão ambiental, para que os processos sejam mais verdes. E isso sempre tem um impacto positivo na sociedade. Isso aqui é um impacto positivo para a sociedade, né? Poder trazer essa experiência, e se uma das pessoas que estiver olhando tiver um insight e mudar algum processo na empresa, a gente trabalha, comentar sobre isso com alguém, já é um ganho social que se tem. E, por fim, a questão das certificações, que aí são processos bastante morosos, né, burocráticos. Para nós foi tranquilo de fazer, mas existe toda uma burocracia por trás. Estou controlando o horário aqui, Alexandre, ainda acho que estamos tranquilo, né, 7h30. Se alguém tiver uma pergunta, por favor, no chat, fiquem à vontade, tá? Com questão, então, a certificação orgânica, né, um dos subtópicos ali que eu trouxe que falaria para vocês, né? A certificação orgânica foi um divisor de águas aqui para a nossa empresa. E essa aqui é uma imagem aqui da nossa região, né? Bem ao centro da imagem, né, na RS 122, quando ela faz uma curva ali, né, um ombro, à direita fica a nossa pequena agroindústria Flarra Alimentos Naturais. E é neste local, né, nesta região, onde a gente também faz o plantio de cana-de-açúcar. E isto facilita muito o controle de pragas. Então, a gente tem pequenas áreas, né, dentro das áreas maiores, onde o agricultor já colhe cana-de-açúcar também normalmente, né? Usa isso para tratar o gado, a questão das folhas verdes, enfim. Então, para esse agricultor, a gente está gerando uma renda maior, né, com a compra da cana-de-açúcar, do que se ele simplesmente utilizasse isso para tratar o gado, para subsistência, né? Então, há sim uma geração de renda, então impacto social positivo, no momento em que a gente compra a cana-de-açúcar desse agricultor. E como essas áreas de cana normalmente estão cercadas de mata, né, mata nativa na maior parte dos casos, é muito difícil com que um tipo de praga consiga ir de um lote de cana para o outro lote de cana. No meio desse caminho, as pragas normalmente são predadas. E por tal motivo, não há necessidade da utilização de químicos para controle de pragas. Esse controle já é feito de maneira natural pela natureza. Se nós pensarmos em grandes extensões de terra, isso já não vai acontecer, porque as pragas vão se alastrar com muita facilidade. Se caso chegar alguma praga nessas áreas de cana-de-açúcar que nós temos, é muito simples. Se capina isso fora, planta-se milho, planta-se algum outro tipo de cultura e alguns anos depois volta-se a plantar a cana-de-açúcar. E claro, o milho plantado nessas áreas de certificação orgânica é um milho adequado, é um milho que não é OGM, é um milho que não se utiliza adubo químico. Então são algumas questões bem interessantes. Inclusive, Alexandre, eu quero compartilhar uma questão aqui com vocês que aconteceu na nossa área de terras, né? A nossa área é uma área de várzea, então próxima ao Arroio Forromeco. E lá a gente sempre planta milho, né? Debulha das espigas e o chacreiro vai lá e planta aquele milho. E aqui na região, assim como todo o Rio Grande do Sul, no país, teve essa questão da seca muito intensa. E o que em conversa com outros pequenos agricultores se viu? Agricultores que utilizaram de ureia, de adubo químico, justo naquela época pós-plantio, e que houve a seca em cima disso, realmente queimou todo o milho, né? Até porque quando tu utiliza desse tipo de insumo, há uma demanda por água pelo pé, ele quer crescer, ele precisa de água.
Em comparação, o nosso milho plantado lá na chácara, de maneira orgânica, né, com ervas daninhas no meio das fileiras, que se capina por vezes, ele não sofreu. Com espigas grandes, bonitas, lindas, um milho incrível, plantado na mesma época. E que teve uma produção adequada porque foi plantado com o manejo orgânico. É algo incrível. Se me falasse, não acreditaria. Eu acredito porque eu estive lá, porque eu participei disso, porque eu colhi. Então, realmente, há vantagens no momento em que tu escolhe uma forma de manejo mais adequada ambientalmente. É claro que aqui eu não estou falando de grandes áreas de terra. É uma área pequena, esse milho vai ser colhido alguma coisa para se comer como milho verde, o resto vai ser triturado para algumas cabeças de gado para subsistência. Mas para esta finalidade, muitas pessoas ainda utilizam milho transgênico, ainda utilizam herbicidas, pesticidas, adubo, que estão em preços exorbitantes e depois acabam não colhendo nada. Aconteceu isso na nossa cidade aqui. Então é algo que é interessante, que é muito importante das pessoas saberem, porém dá trabalho. Tu tem que capinar, não tem o que fazer. Não é simplesmente ir lá, passar o herbicida e esquecer, né? Então são algumas questões dentro do orgânico que a gente vai pegando ao longo do tempo. Então, uma região privilegiada para o plantio de cana, uma cana que já é plantada na nossa região pelos agricultores, então não houve um impacto negativo, né? Abrir pedaços de cana novos, introduzir uma nova cultura numa região que não colhe essa cultura, nada disso. A gente simplesmente gerou mais valor para aquela matéria-prima que já existe, né, de maneira abundante aqui na nossa região, só precisa ser certificada, e isso a gente fez. Então, primeiro, né, para este processo de certificação acontecer, o conhecimento, né? Precisamos saber como faz, entender de ritos burocráticos, ter um monte de consultorias para se organizar como empresa, para depois, sim, poder buscar a certificação orgânica. Hoje nós somos certificados pela EcoCert, né, uma empresa que ela não é aqui do Brasil, ela é de fora, mas tem um escritório aqui no Brasil, e essa empresa faz a certificação de produtos orgânicos, tanto para o mercado interno, quanto para o mercado externo. Então, hoje nós temos o selo de Produto Orgânico Brasil, que está nos nossos rótulos aqui, comercializados no mercado interno, e a gente também tem tanto a cana-de-açúcar, colhida por esses agricultores, ou aquela que a gente vai comprar de outros agricultores, quanto o nosso produto, né, o vinagre de caldo de cana, certificado para a União Europeia e para os Estados Unidos. Então, esses dois selos, nós também dispomos deles e podemos fazer essa comercialização para fora. E aí sim, né, um rito burocrático mais complexo ainda. Então, a gente começou primeiro com a certificação aqui no país, durante 2, 3 anos, e depois buscamos essa certificação para fora também, e hoje temos essa nossa linha de produtos, né? Então, hoje a gente comercializa tanto para consumidor, quanto para a indústria, quanto a granel, quanto para marcas de terceiros, enfim, é uma gama de formas de comercialização que a gente tem, e todas elas, Alexandre, em cima desta questão de certificação, de garantir uma qualidade para o consumidor. O nosso consumidor, ele demanda um produto com esta qualidade de orgânico. E chegando num ponto mais complicado, né, onde tem muitas dores, que é a inserção e aceitação do produto, né, ou de qualquer produto orgânico aqui, não vou tratar somente do nosso, no mercado, né. Então, uma primeira questão que eu coloquei é produtos orgânicos in natura versus produtos industrializados. Então, existe hoje uma demanda muito grande e já um volume comercial bem interessante de produtos orgânicos in natura. Né? Se tu for em algum mercado que vende produtos orgânicos, boa parte desses vai estar vendendo em volume, muito deles in natura. Né? Então, são frutas, legumes, vegetais, vendidos in natura na forma orgânica. É a melhor forma possível para o consumidor, né? Está chegando sem nenhum tipo de processamento à sua mão. Mas existem também os industrializados, que é o caso da nossa empresa. E para os industrializados não é tão fácil assim, né? Claro, se a gente trabalha com um produto de qualidade, vai haver uma demanda para ele. O problema é volume de vendas. E abaixo eu coloquei ali canais de vendas. E por que isso, né? Importante ter dados, né? Então,
A questão de controle de informações é importante para poder tomar decisões depois, né? Então, precisamos ter profissionais que consigam fazer isso, né? Dentro de todas as organizações. Então, hoje, a nossa empresa ela está muito mais voltada para comercialização para a indústria e para o private label, que é a marca de terceiros, do que necessariamente para comercialização na nossa marca. E são vários os fatores, né? O primeiro fator é volume de vendas, que vai ter o primeiro grande impacto, a logística, né? Nós vendemos um produto, para eu mandar isso para São Paulo, tem um custo muito grande, mandar uma quantidade muito pequena. Quando eu faço a marca de um terceiro, esse terceiro vai mandar junto com outros produtos. Então, a gente tem um impacto, inclusive ambiental, menor. Vai estar otimizando toda essa questão logística, né? Então, é muito necessário aqui, essa live trata dessa questão de experiência, mas sempre voltado à gestão, né? Então, a gestão, as informações, saber quais são os números para, em cima desses números, tomar decisões. Né? Isso a gente utiliza bastante aqui, né? Abaixo disso, eu coloquei uma questão que é o faturamento versus lucratividade. Novamente, empresas que não têm um controle adequado, elas buscam aumentar faturamento. Por vezes, estão, inclusive, indo para trás. Né? Estão se tornando as próximas empresas a quebrar logo ali na frente. Então, esse cálculo do que é lucro dentro do que é produzido dentro da empresa é extremamente importante. E são muitas variáveis. É muito difícil chegar no valor exato do lucro que você está tendo. Né? Se tu não tiver experiência em fazer isso, não tiver as ferramentas corretas, não vai fazer. E isso vai impactar na tua precificação. Né? Por vezes, as empresas são tentadas a, por exemplo, reduzir preço para poder aumentar venda e aí aumentar faturamento. E várias vezes isso acaba gerando um problema de quebrar o lucro, né? De estar pagando para vender. Nós já passamos por isso aqui algumas vezes, né? Então, ao longo do tempo, com a experiência e com os dados, principalmente, foi se otimizando processos para chegar num preço adequado para o consumidor, mas que também gere lucro aqui para a empresa, porque somos uma empresa que precisa gerar lucros, né? Esse é o fim máximo da empresa, né? Que ela seja também sustentável economicamente, né? Sustentável economicamente, sustentável ambientalmente, sustentável socialmente, né? Precisam ser os três. Se não atendermos um desses três, estaremos falhando, né? Com a sociedade, com os consumidores e com nós mesmos quando empresa, né? E por fim eu coloquei a questão de marketing, porque o marketing para nós não é algo utilizado tanto para vendas, é muito mais utilizado para poder levar informações para o nosso consumidor do que nós fizemos aqui, né? Então, demonstrar para o consumidor que nós somos uma empresa ambientalmente amigável. E para isso eu preciso realmente trazer dados. Esses dados precisam existir, eles precisam ser confiáveis. Então, isso a gente tenta, dentro das nossas ferramentas de marketing, fazer, porque nós acreditamos que o consumidor que enxerga o nosso produto, a nossa empresa, como algo de valor, vai acabar recomprando o nosso produto. Nós não pensamos somente numa primeira venda, a gente pensa sempre no médio e longo prazo. Pensar ambientalmente é pensar no médio e longo prazo também, né? Tem só uma pergunta aqui da Liana. Como tu entende que a pós-graduação tenha colaborado com o sucesso da sua empresa? Olha, assim, eu acredito que a empresa não estaria onde está se não fosse as pós-graduações que eu fiz, né? A pós-graduação que eu estou fazendo agora e outras extensões que foram feitas também. Porque, na verdade, quando a gente buscou desenvolver o produto, né, lá no início, a gente foi atrás de fazer o vinagre de caldo de cana. E no meio desse caminho, eu entrei no mestrado. Né? E o mestrado, meu Deus do céu, abriu a cabeça assim, de uma forma que vocês não imaginam. Né? E trocando informação com os colegas, com os professores, a gente aumenta muito o nosso network, né? Quando está dentro de uma academia. Né? Vai se buscando informações cada vez mais precisas sobre tudo que é tipo de coisas, né? De questões. Principalmente em mestrados, como por exemplo da Univates também, que ele não é somente de uma área, né? Tu vai ter diversos graduandos de diversas áreas ali trocando informações. Então, eu na época fiz em qualidade ambiental, então, assim, isso
influenciou demais para que a gente fosse atrás da certificação orgânica, com certeza. Não sei se a gente certificaria o produto como orgânico se eu não tivesse feito o mestrado, se eu não tivesse tido todas as informações que eu tive com os meus professores e colegas dentro daquele ambiente da universidade, né? Então, o impacto foi, olha, incrível, né? Na questão da certificação, quase com certeza, tá? Eu posso te dizer que a gente não certificaria, não buscaria daqui a pouco esse conhecimento. Vou deixar aqui, vou respondendo já, Alexandre, aí depois eu continuo, até porque eu acho que é 2 slides só, tá? Claro, claro. A Luciane também, muito obrigado. Aproveito para perguntar se, além dos procedimentos administrativos e burocráticos, foi necessário implementar processos produtivos distintos para alcançar as certificações internacionais, em especial para Estados Unidos e Europa. No nosso caso, né, da forma como a gente produz o vinagre de caldo de cana, não. A gente teve, em processos burocráticos, sim, a gente teve algumas questões burocráticas a mais, então alguns controles a mais que são necessários de fazer, algumas informações a mais que a gente precisa prestar para eles, mas a grosso modo, assim, dentro da empresa, no processo produtivo não teve diferença nenhuma, no manejo da cana não teve diferença nenhuma. Um exemplo que eu vou dar de algo burocrático diferente, tá? Eu não sei se é para o mercado europeu ou se é para o mercado norte-americano, mas a gente hoje precisa, né, fazer uma carta dizendo que as poucas cabeças de gado, né, que tem dessas áreas, elas têm uma certa quantidade de metros disponíveis para caminhar ao ar livre, né? Então eu não posso ter confinamento, por exemplo, dentro daquela área. Se eu tiver um confinamento de gado, não vai poder ser adequado para a certificação orgânica do esterco daquele gado que eu vou utilizar na minha cana orgânica, certo? Então, na nossa área, por exemplo, a gente tem algumas cabeças de gado e também, por vezes, se utiliza esse esterco mais para as outras culturas, né? Porque se planta aipim, se planta milho, se planta feijão, um pouquinho, tá? Tudo é para consumo próprio. Mas na questão burocrática isso aconteceu. A gente teve que, primeiro, fazer esse documento e depois, no momento da visita do fiscal, né? Ele foi lá, do auditor, ele auditou se realmente aquela quantidade de cabeças de gado tem, né, aqueles metros quadrados disponíveis para poder transitar ao ar livre, né? Essa questão também de bem-estar animal. Então, para nós foi bem simples, né? Então, são alguns documentos a mais que precisa fazer. Deixa eu ver aqui. Mestrado abre a cabeça. Olha, incrivelmente, né? É uma coisa assim, fora de sério, né? O estar no mestrado, trocar informações com os seus colegas, com os professores. Muitas das disciplinas têm esses momentos de troca de informações, né? Então, não é simplesmente a informação vindo até ti. Na graduação é mais isso, né? A gente é bombardeado de informações, a gente constrói o nosso conhecimento. No momento em que chega no mestrado, a gente já tem um conhecimento prévio. A gente coloca ele à prova com os nossos pares. A gente é instigado a desenvolver o raciocínio e a desenvolver também essa troca de informações, a se posicionar quanto àquilo que entende que é o adequado, né? Então, por exemplo, né, eu não sei se na época do mestrado ainda a gente iniciou com a questão das nossas embalagens em PET, mas conversei com diversos professores, diversos colegas, biólogos e outros de áreas ambientais, né, muito mais ambientais do que engenharia química, né, sobre isso, né, sobre esse impacto, até a gente decidir que não, realmente, olhando todos esses impactos positivos e negativos, podemos então, né, mesmo não sendo tão adequado quanto o vidro, vamos também, né, lançar o produto orgânico nesse tipo de embalagem. Mas teve toda essa troca com pares, né, dentro da área de ambiental mesmo, né, para tomar essa decisão. Então, dentro da academia, a academia ajudou muito nisso, né? A Liane, além disso, diante do cenário que estamos vivendo, você percebe uma ampliação do consumo de orgânicos? Sim, fortemente, muito mais in natura, né? O mercado de orgânicos in natura é um mercado que cresce de uma maneira muito grande, porque tem muitos agricultores que também estão trocando, né? Estão trocando a forma de manejo tradicional ou estão trocando a cidade para voltar para o interior, enfim, e estão fazendo o manejo orgânico. Até porque a tecnologia para a produção orgânica, ela também, ao longo do tempo, vai sendo otimizada. Então, existem, sim, técnicas para o controle de pragas. Existem, sim, técnicas para que se faça a adubação do solo. São diferentes das tradicionais.
né? Tu não vai utilizar lá uma semente geneticamente modificada, tem que ser sementes não OGM, mas está crescendo muito. Industrializados também, né? No momento em que tu tem mais fornecimento de alimentos in natura, vai ter alimentos de menor qualidade, vai ter a necessidade por alguns alimentos que precisam ser industrializados, um molho de tomate, por exemplo, né? Então, para poder transportar, para poder botar numa prateleira, para ter um shelf life, tem que ser produzido o molho. E nós já somos parceiros de diversas empresas no país que produzem outros alimentos orgânicos, né? Então, não vou entrar no mérito dos diferenciais do vinagre, né? Não é essa a ideia, mas nós hoje fornecemos para várias indústrias que utilizam o nosso vinagre como um conservante, um antimofo, enfim, para a fabricação de outros produtos orgânicos. Então, a gente tem aqui em Porto Alegre uma empresa que faz pães, panetones, bolos orgânicos, e é o nosso vinagre que é o conservante disso, né? Então, tem empresas de conservas, tem empresas de molhos, de ketchup, diversas, né? Não somente aqui no estado, em outros estados também, né? Então, a gente vê o crescimento também por essa demanda maior de indústrias para o nosso insumo, né? A venda do produto para o exterior são projetos para esse ano. A gente já tem um contrato assinado com o pessoal na Alemanha, sim. Eles estão abrindo empresa lá, são brasileiros que foram para lá, iriam ir de qualquer forma e vão levar o nosso vinagre num volume bem relevante, né? Tanto que a gente assinou alguns contratos de exclusividade, só eles vão poder vender o nosso vinagre com o selo de EOS, né, que é o selo europeu de orgânico, para ninguém mais a gente vai poder vender. Então, um processo bem robusto deles lá, e tem algumas outras coisas de prospecção também, mas esse já está assinado desde o ano passado, né? Então eles foram para lá final do ano e estão fazendo rito para começar a comercialização lá, o que para nós vai ajudar muito também, né? Porque o produto rodando lá fora, muitas vezes ele volta para o mercado interno com outros olhos por parte do consumidor, né? Boa noite, vocês possuem certificação nos processos produtivos tipo ISO? Caso não possua, tem interesse em certificar em alguma norma? A gente não tem essas certificações ainda. Temos interesse sim, eu não sei se temos tamanho, não sei se é exatamente a palavra certa, mas é mais ou menos vinculado ao tamanho da empresa para poder fazer esses processos, né? A hora que tu faz uma ISO, é algo, assim, é um nível de burocracia, desculpem, muito mais elevado. Não que a gente não tenha processos burocráticos dentro da empresa, mas na forma que nós estamos hoje, né, com a quantidade de pessoas, a gente não consegue atingir isso. A hora que a empresa crescer um pouco, acredito que isso vai ser algo normal, assim, vai ser bem natural. E não vai parar só nessas, né? Tem algumas outras ISOs bem importantes também na parte social, que a gente já olha para elas, né? Mas olha e ainda não consegue alcançá-las. Por tal motivo, né, por não ter esses processos de certificação como a ISO, é que a gente, dentro das ferramentas de marketing, tenta trazer tudo que se faz dentro da empresa, para poder demonstrar isso para o consumidor de maneiras indiretas, vamos pensar assim, né? Outra pergunta ali do Alexandre. Em quais redes de mercados no Brasil consigo encontrar o seu produto? Existem projetos de vendas online? Eu vou só trocar o slide aqui para ver o que é a próxima coisa, tá? Tá no final já. Vamos deixar nessa fotinha aí. A gente já entrou em diversas redes no país. Eu não trouxe isso antes na questão de in natura versus industrializado, mas tem a ver com isso, tá? E praticamente em todas elas a gente acabou saindo novamente, pelo volume de vendas. Então, a gente entrou no Zafari, muito fácil, eles estão extremamente abertos para produtos orgânicos. As grandes redes no Brasil, Pão de Açúcar, já conversamos com eles, mas hoje a gente não tem intenção de entrar com a nossa marca, eu prefiro que um terceiro entre. A gente entrou no Master Sonda, que é em São Paulo também, já entramos no Angelone, no Forte Atacadista, enfim, são diversas que eu nem me recordo, tá? Por quê? Porque essas redes também enxergam que o consumidor está buscando produtos orgânicos. Mas onde eles estão conseguindo, né? Pelo tamanho que eles têm, e existe um custo por aquele espaço na gôndola deles, né? Eles colocarem um produto e não colocarem outro, existe um custo para aquilo ali. Então, o que está vendendo bem, pelo que eu entendo, são principalmente os produtos in natura. E alguns produtos orgânicos também. Então, a gente tem parceiros que já estão se dando bem dentro de redes, né? O pessoal dos pães aqui de Porto Alegre, a Secali, por exemplo, está em muitas redes, né?
O pessoal de São Paulo, a Lei Gourmet, também em várias redes eles estão. Só que essas empresas têm um mix de produtos. Nós não temos um mix de produtos e a gente não pensa em produzir um mix de produtos, não no curto prazo. A gente pensa em produzir cada vez melhor o nosso vinagre, otimizar ele ainda mais. Então, hoje, por exemplo, a gente tem ele com 8% de acidez. 4% é que o consumidor compra, 8% é para algumas indústrias já, né? Por que isso? Porque aí eu reduzo a necessidade de embalagens, o custo de frete. Eu estou mandando um produto que ele é mais concentrado e lá vai ser utilizado a metade do que precisa, né? Então, nós temos também, importante até colocar, o porquê que a gente internacionalizou as certificações. Nós temos um parceiro em São Paulo que ele produz molhos para exportação, né? Então, ele precisa de insumos orgânicos certificados para exportação para produzir os seus molhos. Então, a gente atende também a demandas de mercado com o nosso produto, né? Obrigado pela pergunta, Alexandre. A gente está, sim, em alguns pontos de venda, em muitos pontos de venda já está com marca de terceiros, a gente tem 11 marcas agora, então tem um pessoal com marca deles, né, no Rio de Janeiro, tem pessoal em São Paulo, tem no Distrito Federal, tem no Paraná, tem em Santa Catarina, eu me lembro, e aqui no Rio Grande do Sul tem algumas também, né. Projetos de vendas online, nós já vendemos online e não vendemos mais, porque existe também uma demanda de tempo para isso, então precisa ter alguém que tome cuidado do e-commerce, né? Se tu não tiver alguém fazendo isso, tu vai vender de maneira ruim, né? Tu não vai atender o cliente de maneira adequada. Então, hoje, quem vende online são parceiros nossos, distribuidores, lojistas, e-commerces especializados, né, na venda online. Então, eles compram o nosso vinagre da nossa marca e fazem essa venda online, né? Então, isso, inclusive, fica mais barato em diversas regiões do país. Eu mando para São Paulo em caixas e de lá o e-commerce distribui em garrafas para o consumidor final, né? Então, são situações que a gente utilizou de informação, utilizou de dados, que a gente estratifica tudo isso, né? Onde são as entradas, por que elas acontecem, para tomar essas decisões. E-commerce é algo, se tu for pensar assim, uma empresa que não tem um e-commerce hoje em dia, ela está fadada a quebrar, né? Porque é algo que a empresa precisa estar no online vendendo. Só que depois de muita análise, a gente verificou que não. Para o nosso modelo de negócios, isso não serve. A gente vai vender para a indústria, vai vender para marcas de terceiros, vai vender para consumidores por intermédio de terceiros, né? Vamos estar gerando valor para essas pessoas também, que vão estar também, né, se sustentando em cima do nosso vinagre, por que não, né? A gente não tem problema nenhum com a cadeia. Nós temos aqui, sim, preços de venda que fazem com que na cadeia todo mundo possa ganhar dinheiro. Então, quando eu vendo para o cara da marca de terceiro, ele tem que poder competir comigo. Não adianta eu vender para o cara a 10 e eu vender a 5. E ele buscar o mesmo consumidor. Não vai fechar, ele não vai vender para ninguém, né? Então, se eu vendo a 10, ele também tem que ter a possibilidade de vender a 10. Então, a gente utilizou de todas essas ferramentas e dados para poder chegar nessas questões, né? Uma última coisa, eu não quero passar muito do tempo aqui, né? Mas sobre sucessão empresarial. E é algo difícil dentro das empresas, mas que também gera oportunidades incríveis, né? Porque a experiência que já existe na empresa, o conhecimento que já existe na empresa, ele sempre pode ser ampliado. Sempre podem ter mais mãos para ajudar a fazer os processos ficar melhores, né? E aqui dentro da empresa a gente logo conseguiu entender isso, né? Que existem questões onde a experiência, né, de quem tem experiência são muito relevantes e elas precisam ser escutadas, e há outras questões onde a parte técnica de conhecimento precisa ser ouvida. Significa que essas duas coisas são verdades e que vão ser seguidas à risca? Não. Primeiro vai haver um debate, para aí sim se tomar uma decisão. Aí eu volto lá ao que eu falei diversas vezes, nas informações, nos dados precisos, para tomar decisões com base em algo fundamentado, né? Então, essa questão de sucessão, ela é mais tranquila se dos dois lados tu tem argumentos fortes, né? Sempre usar argumentos fortes, muito fortes, nunca argumentos fracos, nunca o achismo. Sempre trazer uma ideia com base em algum tipo de informação. Olha, aí vou pegar o e-commerce. Daqui a pouco não é interessante a gente ter o e-commerce.
né? Em algum momento alguém pensou isso. Provavelmente deve ter sido meu pai, né? Porque ele nem entende isso muito bem. Isso só dá trabalho, vocês precisam ficar abrindo lá o site todos os dias, aí para mandar 2, 3 garrafas tem que levar no correio, enfim, em algum momento ele levantou isso. Mas a resposta não foi, não, a gente precisa ter. Não, a resposta foi, pois é, então vamos levantar o porquê que teremos ou não teremos o tal do e-commerce, né? E aí chegamos depois na conclusão de que realmente era algo que para o nosso modelo de negócios não servia, né? Não é adequado. Pode voltar a ser adequado ali na frente? É claro que pode, né? A gente muda, olha, todos os dias, a cada hora, a cada minuto. Então, o que eu falei hoje à noite aqui, daqui a pouco, daqui a um mês, coisas vão mudar. E é assim que funciona. A gente só precisa ter uma construção, né? Cada vez ir subindo degrau após degrau. Por vezes, derruba uma parte para construir de novo, né? E por isso, a busca pelo conhecimento que não termina nunca, né? Poderia compartilhar o maior desafio encontrado na sucessão? O maior desafio para nós não foi tão desafiador, porque a empresa já começou com essas duas gerações trabalhando juntas, né? Então, empresas onde existe uma geração que iniciou um processo e a outra geração pega um processo em andamento, é uma complexidade muito mais difícil. Só que, de qualquer forma, dentro da nossa família existia essa hierarquia, né? Então, existiu o empresário que fez o investimento para essa empresa, e existiu alguém da próxima geração que entrou com o seu conhecimento e tentam, né, se equivaler dentro dessa empresa para que ela cresça. Então, o nosso maior desafio é realmente essa distância que por vezes existe, né, e existe entre pessoas. Se eu e o Alexandre abrirmos uma empresa, vai ter uma diferença entre nós, a gente vai ter que equalizar. Então, na questão de sucessão, isso também acontece. Só que muitas vezes as pessoas levam para o lado pessoal. Inclusive aqui na nossa família, a minha mãe, por vezes, abri isso porque não é um problema, né? Ela dizia, tá, mas vocês vão discutir de novo. Mas de novo estão discutindo. Outro dia discutindo. Então tinham semanas que eu e meu pai discutíamos todos os dias. Sem problema nenhum. Sem agressão nenhuma. Profissionalmente. Saindo da discussão, depois que não é o horário de discussão, se volta a vida de pai e filho. Então, dividir a família como que é negócio pode ser que seja uma grande barreira que tenha que ser transpassada, né? Precisa se diferenciar, inclusive na questão financeira. Uma coisa é o dinheiro da empresa, outra coisa é o dinheiro da família. Também é um problema, por vezes, dentro de empresas familiares, né? Então, são vários desses pontos, acredito eu, dentro de empresas onde, né, a família está na gestão, que precisam ser deixadas de lado. Uma coisa é o bem-estar da empresa, outra coisa é o bem-estar como família, né? É necessário passar por cima disso e, né, não levar para o coração, né? Tem que ser algo profissional que fica dentro da empresa, assim como se fosse com um colega de trabalho. O que é profissional precisa ficar no âmbito profissional, né? Com certeza o pessoal de RH de empresas tenta ao máximo fazer que isso seja assim, mas claro que existe toda uma questão de relações interpessoais que tem que ser levada em consideração. Com uma pessoa tu vai ter um trato de um jeito para uma situação, para a mesma situação com outra pessoa o trato vai ser outro, né? Porque existe sim essa situação, mas tem que se minimizar então, né? Tem que se mitigar os problemas relacionados a isso. Opa, desculpa, fechou aqui. E por fim, se alongou um pouco, bastante aqui, Alexandre, mas eu gostaria muito de agradecer o espaço, né, para poder estar compartilhando um pouco das experiências, né, que a gente teve aqui na empresa, né, ao longo desses 2017 nós iniciamos a nossa empresa, que na verdade o embrião foi 2012, né, quando eu finalizei a minha graduação e o meu pai disse, agora a gente vai fazer o tal do vinagre, que a minha mãe fazia, que a minha avó fazia. Pô, se elas fazem, vai ser bem rapidinho, né? Em meses estaremos no mercado. Foram 5 anos. 5 anos que em várias vezes eu disse, meu Deus, por que eu tenho esse meu diploma se eu não consigo fazê-lo? Claro que hoje, né, com toda a informação técnica que a gente sabe o porquê, né? O porquê demorou tanto, né? Até a gente achar aqueles pontos ótimos dentro do nosso processo de fabricação, que hoje é tranquilo de se expandir. Inclusive, a gente patenteou o processo e produto, né? Então, hoje é dominado esse processo, mas teve um caminho, né? E de 17 até agora, novamente 5 anos, deu para aprender bastante. Esperamos continuar aprendendo muito ao longo do tempo.
Michel, parabéns aí pelo profissionalismo, né? Tem demonstrado aí ao longo desses anos o desenvolvimento da sua empresa, ela teve um crescimento fantástico, né? E hoje na tua fala aí tu desmistificou algo bem interessante, que é a questão do ensino da pós, né? Tanto de mestrado quanto doutorado, porque muitos ainda acreditam que ele sirva apenas para meios acadêmicos, né, para lecionar, para estudar teorias e tal, e hoje isso já não é mais tão coerente, né? Muitos profissionais, eles fazem mestrado, doutorado, justamente para administrar, para desenvolver, né, as suas empresas. E eu consegui ver, isso a gente conseguiu ver claramente no desenvolvimento aí dos teus produtos, das estratégias, a forma de pensar, quando você traz, né, que o conhecimento que eu não domino, eu busco, né, com parceiros, com a Emater, entre outros. Então, isso também é algo, né, bem interessante que tu demonstra com tua esperteza aí para o desenvolvimento da empresa. Então, eu tenho só agradecer muito aí pelas experiências, né, pela contribuição aí que você faz, né, em termos de programa, né, do nosso programa do mestrado profissional, né, trazendo as experiências. Por quê? Porque o nosso mestrado profissional é justamente isso, ele tenta resolver problemas práticos, né? Ele é um pouco diferente do acadêmico, porque o acadêmico, ele estuda teorias, né, ele desenvolve algo mais no sentido de escrita de artigos científicos, produções intelectuais. E o mestrado profissional, ele já vai mais ao encontro de, o Michel tem um problema lá na empresa dele e ele está tentando resolver. Então, é para isso que serve esse conhecimento mais específico. Então, novamente, parabéns, né, Michel, por esse tempo aí, trazendo essas experiências maravilhosas e fantásticas. E a gente está à disposição, né, se tu precisar de algo, a gente vai estar à disposição. E também gostaria, se alguém tem algum interesse de conhecer um pouco mais o nosso mestrado profissional, o PPG SAS, que é em Sistemas Ambientais Sustentáveis, a nossa coordenadora, a Liana, inclusive ela está aqui conosco, ela vai estar disponível aqui na Univates ou qualquer um dos professores também para auxiliar vocês ou tirarem dúvidas, né, para vocês então terem também aí ampliar o conhecimento e olhar, né, o ambiente empresarial com outros olhos. Então, novamente, muito obrigado, Michel. Certo, certo. Quem agradece somos nós aqui da empresa, né? Não somente eu, mas em nome de todos os outros por esse espaço. A Univates já foi parceira nossa lá atrás, né? O professor Alexandre, inclusive, nos visitou aqui na época. A empresa já mudou bastante desde lá, então prestando serviços aqui para nós também, né? Em algumas análises que foram feitas, porque os laboratórios que vocês têm também são muito bons, né? Fomos muito bem atendidos aí. E realmente é isso, né? A gente tem essa mística um pouco assim de, não, vou buscar uma especialização para poder entrar na indústria e tudo mais, né, no mercado de trabalho. E não é isso, né, o mestrado, o doutorado, eles conseguem também te fazer, eu vou te dizer que ampliar os teus horizontes, né, diferente, aí vou pegar algo assim bem simplório, né, na minha forma de trazer as palavras, mas quando a gente busca uma especialização, a gente busca se aprofundar naquele um tipo de tema para resolver uma situação. Não que no mestrado não seja isso, também vai buscar um tipo de tema para resolver uma situação, mas dentro do tempo do mestrado, a forma como tu amplia teu leque de conhecimentos, né, como a tua cabeça realmente abre, assim, uma forma bem simples, né, é outra, é muito diferente de um processo de especialização. Então, realmente é algo bastante acima, também para crescimento pessoal, né? Então, crescimento pessoal unido a esse crescimento acadêmico, esse crescimento de currículo, né? Esses programas de pós-graduação, mestrados e doutorados, eles dão isso, né? Eles te dão um empurrão gigantesco, né? Também
para você como pessoa. Então, só tenho a agradecer. Que bom que a gente tem cursos de pós-graduação tão bons aqui na nossa região, né? A Univates é uma excelente universidade. E tomara que a gente faça muitas parcerias aí, Alexandre. E qualquer um de vocês, né, tem os meus contatos aqui também, meu WhatsApp, meu e-mail, se tiver qualquer tipo de dúvida, informação que eu possa contribuir, porque é isso também, né? O que a gente precisa fazer como acadêmicos, depois como mestres ou como doutores, é influenciar positivamente na sociedade. Não é simplesmente buscar o conhecimento, né? Tu não vai fazer uma pós-graduação para buscar o conhecimento. Tu vai buscar o conhecimento para influenciar positivamente as pessoas, influenciar positivamente na sociedade. É isso que eu espero e eu acredito que todos que estão aqui numa quarta-feira de noite assistindo essa live façam e pensam assim também, né? Estão buscando um pouquinho mais de conhecimento para influenciar positivamente a sociedade. Muito obrigado pelo espaço aqui, Alexandre. E compartilhando também, né, de contribuir com a sociedade, né, de construir, de contribuir no desenvolvimento futuro dela. Acho que esses são... E aí o Michel, né, teve toda uma fala sobre isso, bem interessante e importante nesse momento. Também quero agradecer a todos que participaram, né, e estamos à disposição aí em futuras conversas e outras lives. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos ver. O pessoal já pode parar com a gravação. Ainda estão gravando.